Bom dia, meus irmãos. Mais de 2 meses que nós estamos em quarentena, 2 meses que nós temos mudado os nossos hábitos e mais uma semana nós meditamos na palavra do Senhor juntos e vamos ver o que elas podem nos ensinar para esse período tão diferente que nossa geração está vivendo. O meu convite para você é que nós leiamos o livro de Êxodo, no capítulo 2, os versículos 23 até o 25. Diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Bem, já fazia mais de 400 anos que o povo de Israel estava no Egito, desde que José saiu, levou a sua família para o Egito, aproximadamente 70 pessoas. Novos reis, um novo faraó está governando. Esse rei não conhece a José e a história da sua família. O povo se multiplicou e nesse cenário o faraó começa a escravizar e há um processo de radicalização contra o povo de Deus no Egito. Também já faz bastante tempo que Deus fez uma aliança com Abraão, aproximadamente 500 anos. E aí, o que nós podemos aprender? Parecia que estava tudo perdido. Parecia que a aliança de 500 anos atrás já não fazia muito sentido. E aí, nesse cenário todo, levanta-se um clamor dentro do povo de Israel. E aí a gente consegue tirar algumas lições importantes deste cenário. A primeira que nós podemos ver é que Deus continua sendo fiel e soberano apesar do tempo, porque o tempo para Ele não é a mesma medida que nós temos. Diz a Bíblia que para Deus um dia é igual a 1000 anos e vice-versa, e nós estamos aqui num cenário de 400 anos. Várias gerações se passaram, desde a promessa que foi feita a Abraão, desde que José foi, mas Deus continua fiel e soberano às suas promessas. E nesse contexto todo, ouvindo Deus o gemido. Então Deus continuava atento ao que estava acontecendo. Ele não estava omisso e ele também não estava, ele não se esquece daquilo que ele prometeu. Disso tudo, desse exemplo, da situação do nosso Deus, nós temos uma lição de que é necessário que nós sigamos o exemplo do povo no Egito. Diz aqui: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. A situação do nosso país é crítica no aspecto que você quiser imaginar. Pode ser político, pode ser econômico, pode ser na saúde, pode ser em credibilidade, pode ser em confiança. A situação do nosso país não é boa. Mas que resposta nós, enquanto povo de Deus, daremos a tudo isso? Nós entraremos nessa onda de pessimismo, nós entraremos na radicalização e nas contendas com as outras pessoas? Ou nós podemos seguir o exemplo aqui de Êxodo, do povo de Israel? E por causa dela clamaram. E aí vem uma coisa maravilhosa: e o seu clamor subiu a Deus. E a resposta do Senhor não ficou só em chegar até ele. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, de mais de 500 anos atrás, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Se a gente pular para o versículo 8 do capítulo 3, Deus diz assim: por isso
desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus está resgatando a sua promessa a Abraão. Ele começa a, ele começa ouvindo, ele começa se movendo em torno do clamor, e aí ele começa resgatando e aplicando o seu plano, a sua promessa que foi feita de Abraão, para que uma grande descendência se cumprisse e eles tivessem uma terra que manasse leite e mel. O Senhor, Ele é fiel, e Ele está atento ao nosso clamor. Nós temos tido essa oportunidade, muitas pessoas estão em quarentena, estão em suas casas, trabalhando de casa, estão tendo uma rotina diferente. Coloque na sua rotina um momento de oração. Clame ao Senhor, porque, como diz a palavra de Deus, Ele nos ouve e Ele age e Ele lembra das promessas que Ele fez. Talvez nós não temos aqui uma promessa de uma terra que mana leite e mel, mas a promessa que nós vemos lá em Atos diz que o Espírito dele estaria conosco todos os dias, o Espírito que é o Consolador. E no momento que nós clamamos, nós estamos em conexão direta com esse Consolador. Por isso, fica a nossa reflexão. Vamos orar, vamos clamar. Bom dia a todos.